Muy buenas noches a todos. Soy el doctor Luis Poggi, presidente de IPSO Latinoamérica. Estamos muy contentos esta vez de participar en un gran webinar que se ha preparado en conjunto con la Sociedad Brasileña de Cirugía Bariátrica y Metabólica y que realmente va a versar sobre un tema que es de mucha actualidad porque es lo que nos está preocupando. Es decir, qué pasa con nuestros pacientes, qué cosa es lo que la medicina, los medicamentos pueden hacer. Si es que esto no funciona, la medicina, la cirugía revisional, qué es lo que nos va a dar, con qué nos va a ayudar, o qué más o qué menos nos puede dar la cirugía revisional. Y finalmente ya una óptica sobre qué es lo que se nos viene que la va a dar Caetano. Yo creo que sin más ni más, afuera de invitarlos antes al Congreso Latinoamericano que se va a dar del 20 al 23 de febrero en Lima, el IPSOLAC Lima 2024, eh, al cual estamos nosotros muy ansiosos de recibirlo porque definitivamente se ha preparado un ambicioso programa con una gran cantidad importante de invitados nacionales e internacionales que nos va a permitir estar primero todos juntos reunidos para poder intercambiar opiniones, ideas, hablar sobre estas nuevas cosas y todo lo que nos concierne frente a esta enfermedad que es tan difícil y tan cambiante y que tantas sorpresas nos está deparando y que tanto varía, tanto la cosa quirúrgica como el resultado del paciente y como ahora viene a la era de los medicamentos. Entonces, quiero darle el pase a Antonio Valesi, presidente de la Sociedad Brasileña de Cirugía Bariátrica y Metabólica, para que dé inicio formal al webinar que se ha llamado Cirugía Bariátrica y Metabólica del Futuro. Antonio, muchísimas gracias por la invitación y por esta introducción que me has permitido dar y adelante con este magnífico webinar. Estaremos todos atentos para todo lo que aquí se pueda tratar. Gracias. Obrigado. Quem tem que agradecer é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica pela oportunidade que a IFSOLAC nos concedeu. Muito obrigado, nosso presidente, Luiz Poggi. Obrigado aos participantes que estão aqui, Ricardo Cohen, presidente eleito da IFSO, Caetano, Fernando de Barros, e também aos debatedores Álvaro Albano, Guilhermino, e também eu gostaria de... E também ao Felipe Rossi, que vai ser o moderador. Então, Felipe, vamos dar início e pode chamar já o primeiro palestrante, por favor. Boa noite. Primeiramente, obrigado pelo convite. Para dar o início nesse nosso webinar, eu queria convidar o Dr. Ricardo Cohen, que vai falar um pouquinho para a gente qual será o nosso paciente na era dos medicamentos. Ricardo, por favor. Obrigado, Felipe, obrigado, IFSOLAC, obrigado, SBCBM. A gente está juntos aqui nesse tema contemporâneo, atual. E o título, O Futuro da Cirurgia Metabólica na Era das Novas Medicações, pode ser interpretado de outra forma. Será que as antigas contraindicações cirúrgicas deverão ser as novas indicações nessa nova era da farmacoterapia moderna? Isso é uma pergunta que tem que ser respondida porque acho que a cirurgia metabólica está vivendo uma crise de identidade e eu vou comentar um pouquinho depois sobre isso. Aqui estão meus conflitos de interesse. Vejo em vermelho e em branco, eu sou speaker tanto da Johnson, Medtronic e Novo Nordisk, portanto, de todos os players envolvidos nessa nova era do tratamento da obesidade. Para ser mais exato, eu acho que é uma bola de cristal. O que eu vou dar não tem nenhuma evidência científica de que se vai ter mais ou vai ter menos. Não é uma adivinhação, mas é um raciocínio construído sobre o que nós estamos vivendo hoje e se a cirurgia metabólica terá um futuro diferente do que ela tem hoje. A obesidade é uma doença. A obesidade, daqui a pouquinho, 2, 3 meses, será publicado um grande paper muito extenso sobre definições de obesidade clínica e pré-clínica. E para adiantar isso para vocês, obesidade não é um fator de risco, não deve ser considerado um fator de risco, é uma doença por si só. E essa doença por si só traz mais de 240 complicações, sejam elas metabólicas, inflamatórias, degenerativas,
estruturais e mesmo a um aumento da incidência de câncer. Fora as doenças psiquiátricas que vêm junto como complicação da obesidade. E como escrevemos no editorial faz uns 6 meses atrás, não há bala mágica para a obesidade, não tem bala de prata para a obesidade, é uma doença complexa, multifatorial, e nós não podemos definir o tratamento baseado numa única estratégia, e nem procurar estratégias mirabolantes para que a gente consiga vencer a real pandemia do século. E a gente sabe que, veja esse gráfico, onde a gente tem respostas a diversas intervenções, desde estilo de vida até cirurgia e tirzepatida, à direita da tela de vocês, é uma resposta em curva de Gauss. Respostas em curva de Gauss são respostas biológicas, onde a gente tem para a esquerda da curva aqueles que são os outliers, para a direita e para a esquerda os outliers, aqueles que perdem muito pouco peso e aqueles que perdem muito peso à direita da curva. Então vejam que todas as intervenções, sem exceção, têm uma resposta biológica, gaussiana. Porém, a cirurgia é aquela que mais tem a curva de Gauss desviada para a direita da tela e a tirzepatida em segundo lugar. Então, por que isso? Porque a gente sabe que, sendo uma doença complexa e multifatorial, a gente terá pacientes que responderão de forma diferente a cada intervenção terapêutica. E, na verdade, a pirâmide, então, que a gente sabe que é a base do tratamento da obesidade moderna, começa com envolver o indivíduo no cuidado. A gente sabe que dieta e atividade física não são tratamentos, mais de 90%, 95% não conseguem sustentar a longo prazo perdas de peso por mudança de estilo de vida. Se associa à farmacoterapia, que ainda, por enquanto, tem menos perda ponderal a médio prazo do que a cirurgia, e finalmente lá em cima, se equilibrando nesse topo da pirâmide, a cirurgia mais a farmacoterapia em alguns pacientes que vão necessitar dessa terapia combinada. Aqui nós temos as medicações aprovadas para a obesidade. E a gente está começando, a Bezo está fazendo isso aqui, e nós estamos fazendo fora, via IFSO e via algumas sociedades clínicas no mundo inteiro, de não chamar mais remédios para emagrecer ou para perder peso, mas sim remédios contra a obesidade, remédios para tratar a doença obesidade. Por incrível que pareça, aqui eu estou pregando para o padre dentro da igreja, todos nós sabemos disso, mas muitos colegas não especialistas e o público leigo em geral não acredita ser a obesidade uma doença e sim uma escolha inadequada. Então, se a gente começar com linguagem, não chamar o doente de obeso, não chamar o paciente com diabetes de diabético, não é o sobrenome deles, é uma doença. E a gente tem que chamar as medicações para isso contra a doença, assim como são os antidiabéticos, por exemplo. Então, aqui é um resumo do que a gente tem, e a gente tem que se fixar aqui à esquerda da tela, os remédios que estão em produção, eu vou comentar um pouquinho sobre elas, e o que nós temos hoje, a liraglutida, a semaglutida, a tirzepatida que foi aprovada para a obesidade nos Estados Unidos em novembro e no Brasil logo depois, dizem que vai estar no mercado entre abril e maio desse ano no nosso país. E vejam, à esquerda da tela, em estudos randomizados e controlados, que são diferentes um pouco de vida real, vocês veem que a tirzepatida para a obesidade tem, olha aqui embaixo, 22,5% de perda de peso total, é uma perda de peso considerável e expressiva, com 72 semanas de seguimento. À direita, a semaglutida 2,4 mg, que deve estar no mercado no Brasil, a Wegovy, em fevereiro, março desse ano também. Em 68 semanas, uma perda ponderal entre 15% e 16% do peso total. São drogas realmente poderosas. E como elas funcionam? Eu sei que, obviamente, não é o objetivo aqui, mas elas funcionam da mesma forma. Não há restrição em uma absorção em cirurgia metabólica. Há, sim, mecanismos fisiológicos que fazem com que, no resumo da história, diminuição da porção de comida e uma maior perda uma aceleração da perda calórica determinada tanto pela droga quanto pelas cirurgias metabólicas mais realizadas hoje. Então vejam que os mecanismos são parecidos, são iguais, são fisiológicos, não são dependentes de restrição em uma absorção. Afinal, a seringa da semaglutida, da tirzepatida, não entopem a boca do indivíduo. Elas funcionam promovendo alterações fisiológicas, assim como a gastrite vertical e o bypass gástrico.
E vejam que a efetividade dessas medicações contra a obesidade, quando comparada com a cirurgia metabólica, aí em cima em rosinha, vejam que os remédios estão aumentando sua eficácia com o tempo. E aquelas que são baseadas em tratamentos análogos hormonais, tirzepatida um duplo análogo, GIP e GLP-1, estão chegando próximo ao range, ao intervalo da perda ponderal da cirurgia metabólica aqui em rosa. Porém, a gente sabe que ainda tem pouco tempo de segmento. Aqui é um slide que eu não atualizei, aqui não tinha 5 anos de segmento, mas agora tem o SELECT, que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente para vocês como funcionam essas medicações. E por que a gente tem certeza que a obesidade é uma doença crônica e progressiva? E vejam só, essa é uma extensão do estudo da semaglutida para a obesidade. Então, a gente vai perdendo peso a 16%, 17%. No segmento desses pacientes, quando ele abandona a medicação, obviamente o peso sobe. Porque isso, de novo, pode parecer muito básico para nós, mas não é para alguns especialistas médicos e para o público em geral. E é engraçado que a maioria das pessoas não acharia esquisito que quando se suspende um antihipertensivo, a pressão sobe. Mas eles acham esquisito. Como assim? O doente não teve força de vontade e continuou comendo menos sem a semaglutida. Esse estudo saiu semana passada, da tirzepatida, muito interessante também. Eles pegaram pacientes que perderam peso com a tirzepatida, 22% do peso total em 36 semanas, vejam só, belíssimo peso, e sem platô, vai perdendo peso. E aí, o que eles fizeram? Randomizado em 2 grupos. Um grupo continuou seguindo de 36 até 88 semanas com placebo, que ganharam peso, não todo o peso que eles tinham no baseline, e a tirzepatida, quando continua a ser administrada para esse grupo que já tinha perdido 20% do peso total, chegou a quase 26% do peso, de perda de peso total em 88 semanas. Só que, além dos resultados que são surpreendentes em relação à perda ponderal, obesidade sem diabetes aqui no caso, de novo reforça a ideia que é uma doença crônica e progressiva que necessita um tratamento crônico e progressivo e que, por que não dizer, ad eterno. Esse slide cheio de dados aqui, cheio de nomes, é tudo que está saindo. 24 e 25 são anos que a gente vai ter uma série de medicações que funcionam e funcionam muito bem, como, por exemplo, um triplo análogo, glucagon, GIP e GLP-1, a retatrutide. Olha só, em 48 semanas tem 25% de peso total. Não dá para brincar com esses remédios. Eles são poderosos. Ah, tem efeito colateral? Tem, cirurgia também tem. Então a gente vai ter que pensar muito bem como a gente vai se lidar com isso. Esse é o SOS, com 20 anos de segmento, é o estudo dos 20 anos de segmento, onde o bypass gástrico tem, em 20 anos de segmento, 20, próximo a 25,4% de perda de peso total. E eu comparei isso com o estudo que eu acabei de mostrar para vocês da semaglutida, que em 2 anos de segmento perdeu 15%, a tirzepatida em 2 anos perdeu 22%, e em estudo de vida real, veja, a semaglutida perde menos. Esse é o SELECT Trial que perdeu 9%, não é vida real, desculpe, no estudo randomizado e controlado da doença cardiovascular, da proteção cardiovascular, a perda de peso foi menor. E a gente pode até discutir isso por quê depois. E a cirurgia? Todos nós sabemos aqui que as cirurgias estão aumentando o volume em geral no mundo, as complicações vão diminuindo, historicamente vai aumentando o volume e complicações vão diminuindo, a mortalidade cada vez menor. Então nós temos uma opção de tratamento muito eficaz e muito seguro. E o que interessa, na verdade, para o prognóstico da doença obesidade é o efeito das intervenções, sejam elas clínicas, sejam elas cirúrgicas, sobre eventos e mortalidade cardiovascular. Foi publicado há uns 20 dias atrás, esse estudo chama-se SELECT, que é a semaglutida e desfechos cardiovasculares. Preste atenção só que não está no azul. Aqui está no azul, mostrou que a semaglutida, num endpoint composto de eventos cardiovasculares grandes, Major Adverse Cardiovascular Events, os MEIs, os famosos MEIs, mostrou que a semaglutida tem, sim, significância estatística importante contra o placebo em relação à mortalidade cardiovascular. É o primeiro estudo randomizado e controlado, cirurgia não tem ainda, nós não temos isso ainda, que mostra isso. Só que ele não previne, não diminuiu, não tem significância estatística mortalidade cardiovascular e mortalidade por qualquer causa. Qualquer causa é câncer, basicamente, então o follow-up deveria ser muito maior. Mas em 48 semanas, desde a randomização em média, esses doentes tiveram um excelente resultado. E vejam aqui, o verdinho, o amarelinho aqui é o que mostra a significância é visual que a gente pode ver. Vocês veem que existe grandes vantagens, muitas vantagens para o endpoint primário,
Porém, a semaglutida não preveniu mortalidade cardiovascular, preveniu diversos eventos cardiovasculares importantes, porém não fatais, incluindo o AVC não fatal e o infarto não fatal. Quer dizer que é ruim o remédio? Não, não é. É o primeiro que mostra que sim, remédios podem diminuir eventos cardiovasculares. Isso aconteceu com 9% de perda de peso total. Isso levanta a nossa antena, porque tem muitas publicações já nos últimos 2 anos que mostram que depois de 22% a 25% de perda de peso total, não há vantagem em relação à mortalidade cardiovascular, muito menos remissão de diabetes. Não há vantagem, ponto. Então, vejam que com 9% de perda de peso total, os pacientes conseguiram ter menor número de eventos cardiovasculares não fatais. E, de novo, aqui é uma curva que é interessante, ela baixa e não tem platô. Se esse estudo fosse continuado, teve problemas por causa do Covid, etc. Ele foi feito durante o Covid, mais da metade dele. Mesmo assim, houve um excelente resultado em relação ao endpoint cardiovascular. E eles também só têm os grandes resultados desses que eu estou mostrando de prevenção de eventos cardiovasculares em MCs de 30 a 35. Esse foi o pico, olha só. O pico de melhores resultados é dos MCs entre 30 e 35. Tinha muito poucos abaixo de 30, isso não tem significância estatística, vejam o hazard ratio aqui, porém, a gente tem muita coisa acontecendo de MCs de 30 a 35. Mas vejam só, 27% dos pacientes nesse estudo deixaram de tomar o remédio, seja porque foram não respondedores, seja porque desistiram por efeitos colaterais. Então, como qualquer intervenção médica, tem prós e contras. Então, 1/3 dos pacientes ou não respondem ou não toleram. Aqui não tem dificuldade de acesso financeiro. A Novo Nordisk bancou a medicação. Então, eles não tinham essa dificuldade financeira. Portanto, aqui, 27% é um número que nos chama a atenção em relação à não resposta. E o que a gente tem em cirurgia? Esse é o estudo pioneiro, é o estudo da Gertrude Vingrone, com 10 anos de seguimento. Nem vamos atrás da perda de peso e controle glicêmico, mas preste atenção aqui. Tudo bem que não tinha a melhor medicação disponível nesses 10 anos. A Itália é muito parecido com o nosso SUS, muito pouca medicação para obesidade. Nos últimos 2 anos que eles usaram liraglutida. Mas chama a atenção que os procedimentos cirúrgicos não tiveram complicações macrovasculares, infarto e derrame, e tiveram somente 5% de complicações microvasculares, contra 11% de evento cardiovascular no tratamento clínico e 61% de complicações microvasculares. De novo, tem um grande drawback, que é um estudo que foi desenhado há 15, 16 anos, não tinha as novas medicações e foram dadas as medicações parecidas com o nosso SUS. Nosso estudo aqui, publicado no ano passado, mostra que nós conseguimos, em pacientes com IMC de 30 a 35 com doença renal em estágio inicial, a gente tem uma redução da albuminúria significantemente mais importante no grupo cirúrgico em vermelho, quando comparado no grupo clínico. Doença renal presente no paciente com obesidade e diabetes aumenta a mortalidade em quase 10 vezes esses pacientes em 10 anos de segmento. Então, isso é um proxy, é um pródromo, entre aspas, é um proxy de evento cardiovascular. O estudo retrospectivo, de novo, a gente não tem ainda estudo randomizado e controlado, mas estudo importante em termos em N, 2.280 pacientes submetidos à cirurgia metabólica, 80% deles no bypass gástrico e 20% na gastreia vertical, contra 11.000 não operados seguidos em média por 7 anos. O que a gente viu, esse é o grupo de Cleveland Clinic, 41% menos de mortalidade, 31% menos de doença coronariana, 60% menos nefropatia, menos insuficiência cardíaca, menos derrames e menos fibrilação atrial. O número necessário para tratar NNT, operando 13 pacientes, um paciente pode ser salvo. O NNT do estudo SELECT, o número necessário para tratar, foi de 67. Aquele é randomizado e controlado, esse não é. Aqui tem um monte de viés, de escolhas, etc. São os defeitos dos estudos retrospectivos que estão aqui. Mas o número necessário para tratar chama atenção, é importante. Esse é um estudo de 30 anos de segmento do SOS, que acho que vocês não viram ainda, foi apresentado no ADA esse ano e vai ser publicado no próximo número, em janeiro, da International Journal of Obesity. Olha que interessante, redução da mortalidade cardiovascular em 30 anos, não é 4, 5 anos como o SELECT. Em pacientes com diabetes, vejam que existe uma 35% de diminuição de mortalidade cardiovascular, e nos pacientes sem diabetes, 30%. Então,
o efeito sobre o paciente portador de obesidade somente é menor do que no paciente com diabetes. O paciente com diabetes tem maior risco cardiovascular, mas os números impressionam em 30 anos de seguimento. 30, não são 30 meses, são 30 anos. Então, mesmo sendo um estudo de nível 2 de evidência, a gente tem grandes evidências, grandes números que nos mostram que a cirurgia, sim, aqui é basicamente o bypass gástrico, que deu esses efeitos a longo prazo, é uma importante opção, estratégia terapêutica para diminuição de evento cardiovascular a longo prazo. O nosso estudo chama-se BRAVE, nós somos um dos centros envolvidos num estudo liderado pelo Canadá, é um estudo randomizado, é igual ao SELECT Trial da semaglutida, só que para cirurgia contra o melhor tratamento clínico. Começamos a recrutar agora, então, tem 2 pacientes que vão ser randomizados, não estamos começando, deve ter já uns 150 pacientes pelo mundo randomizados já. É o estudo que vai definir o real papel da cirurgia em relação aos eventos cardiovasculares com obesidade, com ou sem diabetes. Quais são as questões que estão pendentes da farmacoterapia no mundo real, o que acontece no dia a dia? Primeiro, a aderência a longo prazo é um problema. Segundo, o custo. O acesso à medicação. Poucos fontes pagadoras pelo mundo subsidiam isso. A polifarmácia, onde toma a semaglutida, toma a tirzepatida, mais o antihipertensivo, mais o anti não sei o quê. Então, a polifarmácia é um dos grandes inibidores de acesso à medicação, de uso da medicação a longo prazo. A tolerabilidade, lembre-se que em 4 a 5 anos de segmento no estudo SELECT, 27% dos pacientes caíram fora do estudo porque eles foram ou não respondedores ou eles foram tiveram efeitos colaterais que fizeram eles abandonarem a medicação. Será que funciona em 30 anos que nem no SOS? Não sabemos. Será que nos MCs mais altos vai ter diferença? Porque lembre-se, o SELECT mostrou MC de 30 e 35. Não mostrou MCs assim, muito poucos pacientes com MC acima de 35, 40. E como eu acho que a farmacoterapia moderna vai afetar as indicações cirúrgicas? Vou mostrar uma coisa interessante para vocês. Nós, através de uma ONG que nós montamos fora do país, a Metabolic Health Institute, nós conseguimos patrocínio para uma pesquisa em pacientes. Foram norte-americanos, foi mais fácil fazer isso lá e mais barato do que no Brasil. Então, são 1.017 pacientes, mas os resultados são muito, muito interessantes. Olha só, 1.017 pacientes portadores de obesidade. Olha o que os pacientes pensam. Eles acham que 53% ainda acham que o que vai resolver é dieta e atividade física. Cirurgia, 17% mencionou que seria uma boa opção, e drogas começaram a subir. Vejam que em 2019, numa pesquisa que não fomos nós que fizemos, outros fizeram, a gente só atualizou ela agora em 2023, dobrou o número de pacientes pensando em opção de remédios para tratar a sua obesidade. Aí nós perguntamos esses pacientes, você que tem obesidade, o que você acha do tratamento para você? Olha, o nosso problema não são os remédios. Ainda eles acham que dieta, atividade física é melhor do que remédio, e remédio é melhor do que nós, cirurgia. Então, as pessoas ainda acreditam em dieta, atividade física. Alguém como você, que tentou perder peso com dieta, atividade física, e as drogas não funcionaram para você. Drogas, foi mencionado nominalmente. Semaglutida, Wegovy, tirzepatida, que é o Mounjaro. Dieta, atividade física ou remédios. Se falou na dieta, eles considerariam trocar a atividade física. Então, se eu faço natação, eu vou correr. Remédios, cirurgia está lá embaixo, remédios está aqui. O nosso problema não são os remédios, é ainda a estigmatização da obesidade, onde os indivíduos ainda se acham culpados e eles vão fazer dieta e atividade física. E dos remédios, o que eles acham? Se eu falhei com a dieta e atividade física e com os remédios, eu vou parar com os remédios e vou reconsiderar a dieta e atividade física. Então, esse o nosso problema. Eles acham que a droga, remédios, são secundários. O negócio é mudar de estilo de vida quando a gente sabe muito bem que isso não funciona. Então, a cirurgia bariátrica metabólica está lá embaixo e os remédios estão subindo de popularidade. E qual é o problema com a cirurgia? Qual é o grande problema deles? Mais da metade acha que é muito arriscado. Só 20%, 21% não concordam. Então, o nosso problema é como nós vendemos a segurança do paciente na cirurgia e vencer a barreira da estigmatização da obesidade, onde os indivíduos acham que dieta e atividade física vai ganhar da doença obesidade. E todos nós sabemos que não vai. Então, vejam só, remédios estão subindo de popularidade. Cirurgia está na mesma ou caindo em popularidade, mas remédios está subindo. Isso tem uma conotação muito importante, fora que eles ainda acham que nós somos muito arriscados para eles.
Os bons resultados das medicações que estão tendo vão levar mais pessoas portadoras de obesidade a se interessar por uma solução mais duradoura. Então, se ele viu que ele tem resultado de 22% usando o Mounjaro, só que ele gasta $1.400 por mês, tem que se picar toda semana, será que ele fala, poxa, aqueles caras que fazem aquelas cirurgias pelos buraquinhos talvez seja uma boa solução, porque ela dura muito mais que a cirurgia e o investimento, no fim das contas, será menor. Não existe custo-efetividade feita ainda com as novas drogas. Até que existe, não é o caso nós discutir aqui, mas é impagável. O custo per quale, que é uma forma de medida de custo, é quase igual a uma diálise em 5 anos. Então, a cirurgia ela é aquela moça mais feinha, mas ela é mais baratinha. A outra é mais bonitona, que é em restaurante mais caro. Então, a gente tem uma oportunidade de se destacar. As medicações pré-operatórias vão compensar pacientes mais graves para a cirurgia, IMC mais elevados, 60, 70, 80. Portadores de insuficiência cardíaca que precisam até de suporte circulatório e cirróticos. Medicamentos mais cirurgia, seguramente, em um bom número de pacientes, é melhor que só a cirurgia ou só remédios. E os melhores resultados das medicações e da cirurgia combinada em certos pacientes vai chamar mais pacientes para nós. Esse é um número real. Isso aqui é uma escala de pacientes vivendo pelo mundo, de acordo com a OMS, vivendo com obesidade e diabetes. Cirurgia metabólica, a penetração é de 1 a 3% dos pacientes elegíveis. Farmacoterapia, eu chutei 10%, mas já me falaram que é entre 5% e 7%. Mas vou ser otimista, 10%. Então, o que a gente tem aqui e ainda mais tem 20 a 30% de não respondedores. Então, a gente tem aqueles que não respondem ou têm efeito colateral, a gente tem pouco paciente sendo operado e a farmacoterapia talvez atraindo cada vez mais pacientes com um bom resultado. A gente tem que aproveitar isso. Então, a gente tem que se aliar a essa estratégia. E eu acho, isso a gente escreveu há um pouco tempo na Obesity Surgery, onde eu acho que realmente a cirurgia metabólica tem que sair dessa crise de identidade. Vocês veem que nosso problema é a falta de noção de alguns especialistas médicos e de pacientes que a culpa é deles. Então, eles vão mudar de dieta, vão mudar a atividade física. E qual que é a crise de identidade? Os remédios estão vindo cada vez mais. A retatrutide perde igual a gastré vertical, e muito mais rápido. Existe um remédio dos diabos, que é uma associação de semaglutida com cagrelintida. Esse nome feio é um análogo da amilina, que em 17 semanas, 17, conseguiu 21% de peso total, com efeitos colaterais menores que a tirzepatida. Então, a gente tem que ficar de olho. É Cagri-Sema, é da Novo Nordisk. Está em fase 3 para fase 4, logo está com a gente. Então, isso, a princípio, assusta o cirurgião com as tripas na mão. Precisa fazer alguma coisa. Essa crise de identidade, e se precisar fazer alguma coisa, são propostas cirúrgicas sem evidência e sem segurança. Façam estudos, provem que é melhor, provem que é seguro. Porque se não fizer isso, nós estamos se escondendo da chuva com um guarda-chuvinha que está molhando a gente inteiro. E lembre-se, os pacientes nos enxergam como muito perigosos para eles. Então a gente tem que ter muito cuidado, fazer terapia e vencer essa crise de identidade. E o que mudou com as novas diretrizes da IFSO/AFMBS? Eu não vou repetir as de 1991, todo mundo sabe. A gente aumentou a idade, porque se avalia o risco-benefício, mas tem cada vez mais evidências que a cirurgia, quando bem indicada em indivíduos para cima de 70 anos, tem bons resultados. Crianças e adolescentes, sem dúvida, garantem uma boa sobrevida livre de eventos cardiovasculares a longo prazo quando tratados. E as populações que antes sentiam medo, por exemplo, ponte para troca de articulações, seja quadril ou joelho. Para hérnias abdominais grandes, com perda de domicílio, primeira cirurgia bariátrica e metabólica, se medicação falhar, cirurgia é uma boa ponte. Eu tenho a sorte de trabalhar com o Sérgio Roll no mesmo andar. A gente tem vários casos em conjunto que dá muito certo. Ponte para transplantes, ou mesmo operar pacientes dialíticos, onde esses pacientes precisam perder peso para entrar na fila do transplante, porque o IMC é um ponto de corte. 35 no Brasil corta, o doente é retirado da fila. Ele é segregado da fila porque ele tem IMC de 35 e pode ter mais complicações. Aqueles pacientes já têm segurança, IMC acima de 60, a gente tem esse nível 1 e nível 2 já publicados. Pacientes com cirrose, não vamos discutir a técnica operatória, qual tem que ser feito ou não, mas em ambas as técnicas tem muita segurança. E pacientes que estão com suporte circulatório, tem
muitos estudos muito interessantes e tem até randomizado e controlado que mostram que esses pacientes saem do suporte circulatório após a cirurgia metabólica. Então a gente conseguiu mudar, por isso que eu mudei o título, eu sugeri, será que as antigas indicações, contraindicações, podem ser o nosso nicho de novas indicações? Provavelmente vai aumentar o volume de pacientes graves. Resumindo, quais são os melhores candidatos que eu acho na nova era do tratamento da obesidade? De 30 a 40 sem diabetes, eu acho que o sucesso da nova medicação vai ser estrondoso. Claro, se tiver acesso, custo. Liraglutida, por exemplo, perde a patente o ano que vem. E a liraglutida 3 miligramas e a sema 1 miligrama têm resultados muito parecidos. Então, talvez de 30, talvez, não sei, 30 a 40 sejam mais tendendo às novas medicações. E aqueles que não respondem, a indicação cirúrgica. Obesidade extrema, sem dúvida nenhuma, a cirurgia mais medicação, provavelmente, serão nosso nicho. Resposta subótima ao tratamento clínico. A gente não gosta de falar insucesso ou falha. A gente tinha que tirar isso até dos nossos congressos. Falha da cirurgia. A gente nunca vai ouvir no Congresso de Obesidade Internacional, ADA, por exemplo, de diabetes, ou AICO, que é o Internacional de Obesidade, que será no Brasil agora em maio do ano que vem. Vocês nunca vão ouvir a falha da semaglutida, não, uma resposta subótima. Nós temos que nos vender melhor. A cirurgia não falha, a doença vence a cirurgia, vence a semaglutida. Então, nós vamos ter as respostas subótimas ao tratamento clínico tratadas com cirurgia. E os jovens, imagina alguém de 20 anos que vai ter que tomar Mounjaro o resto da vida. É muito melhor a indicação cirúrgica nesses jovens para a gente dar um prognóstico melhor de qualidade de vida a longo prazo para eles. Pacientes com insuficiência cardíaca grave, por exemplo, ICC, desculpe, em pacientes com diabetes, é a causa mais frequente de internação desses pacientes em hospitais gerais, ICC. Então, a gente tem um número de pacientes para aproveitar e tratar esses pacientes adequadamente. Aqueles pacientes dialíticos ou ponte para o transplante, eu deixo esse indivíduo entrar na fila novamente. Os idosos, o risco e benefício, fundamentalmente, nós somos as mocinhas que vão para a lanchonete. Nós somos custos efetivos. Quanto mais grave o doente, quanto mais complicações da obesidade esse paciente tem, mais barato ele fica, mais ele se paga a curto prazo. E a gente tem que aproveitar isso, vender segurança, vender perenidade no tratamento e vender custo-efetividade. Como a gente vai prolongar a vida da cirurgia? Primeiro, a gente tem que vender, que é verdade, é baseado em evidência nível 1, que a cirurgia metabólica tem benefícios a longo prazo. Já tem 10 anos o estudo da Geltrude, um consórcio de estudos randomizados e controlados chamado ARN-T2D, é em diabetes com obesidade, mas já tem 12 anos de segmento com a perda de peso de 25% sustentada, parecido com o SOS, e são randomizados e controlados. A gente sabe que a farmacoterapia tem benefícios. E a longo prazo, como é que vai ser? Mas a gente não tem muita dúvida que serão promissores. Eu acho que medicação mais cirurgia terão melhores resultados. A gente tem que se comunicar melhor. A gente tem que ser robusto na comunicação. Fazemos isso porque esse estudo prova isso. A mortalidade é de 0,0. Complicações maiores é de 0,1%. Eu estou colocando os números aleatoriamente. A gente tem que vender isso, porque a cirurgia cardíaca não acabou ainda e tem uma mortalidade de 10%. E a gente tem 0,1%. Tanto. Então a gente tem que se comunicar de forma séria e robusta. Segurança, de novo, é fundamental. Lembre-se que nossos detratores é segurança e dieta e atividade física. E, portanto, nós teremos mais pacientes a médio prazo, porque quanto mais pacientes caem na malha, na tarrafa do tratamento da obesidade com sucesso, mais vão entender que existem soluções seguras, comprovadas, que levam a um resultado excelente a longo prazo. Esse é um quadro que mostra que a gente tem esses... o que a gente vai fazer? Apesar de saber que as modificações de estilo de vida não são tratamentos de obesidade e diabetes, elas acompanham, são adjuvantes aos tratamentos. E eu acho realmente entre 30 e 40, vamos colocar, sem comorbidades, o tratamento, ou sem complicações, os tratamentos clínicos vão ocupar um bom espaço. Agora, vai subindo o IMC, vai falhando a medicação, vai sendo intolerante, não tolera a medicação, ou gostei da alternativa duradoura que se paga a curto prazo, a cirurgia vai começar a emergir cada vez mais. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo, pela grande aula. O Ricardo tem um
um compromisso e vai precisar nos deixar, mas antes disso, acho que o Álvaro e o Guilhermino gostariam de fazer perguntas para o Ricardo. Álvaro, por favor. Boa noite a todos. Boa noite, Felipe. Muito obrigado a Yves Solac, muito obrigado a SPCBM pelo convite. É uma honra estar participando. Parabéns, Ricardo, por mais uma brilhante aula. E nos parece claro que o papel dos medicamentos no tratamento da obesidade, até pela interface que a obesidade tem de múltiplos tratamentos, pela característica natural da doença, e a melhora desses medicamentos, ele é algo extremamente benéfico para a nossa performance também no tratamento desses pacientes, né? E a gente enxerga que o preparo do paciente no pré-operatório, principalmente os pacientes que têm condições de alto risco, diabetes, difícil controle, nesse caso específico, o medicamento ele já demonstra ser um bom caminho para o preparo do paciente, vem substituindo, inclusive, os tratamentos endoscópicos paulatinamente como um método menos invasivo e com um resultado semelhante ou, às vezes, melhor. E nos pacientes também que têm uma recidiva da obesidade, o medicamento ele já ocupa uma lacuna bem importante e a gente considera que esse é um caminho onde o tratamento desses pacientes vai seguir. Mas eu tenho duas perguntas que levam em consideração o fato de que a interrupção do uso dos medicamentos ela já está bem documentada como algo que leva a um índice considerável de recidiva da obesidade e também ao fato de que nós ainda temos lacunas a preencher em relação ao paciente que apresenta uma fuga da sua curva esperada de perda de peso depois da cirurgia bariátrica. Então, eu sei que você tem uma linha de pesquisa nesse sentido, mas eu queria saber a sua opinião para qual o time ideal do uso dos medicamentos naquele paciente que fez a cirurgia bariátrica, mas que ele não apresenta uma perda de peso dentro do esperado no pós-operatório, qual o momento ideal de iniciar o medicamento, se deve se esperar a curva tradicional da perda de peso da cirurgia bariátrica para fazer o uso desse medicamento. E a segunda pergunta que eu tenho para você é se você acredita que a necessidade do uso prolongado do medicamento para manutenção dos resultados ela é igual para o paciente que fez a cirurgia bariátrica para o paciente que tem uma obesidade primária e que não fez nenhum tratamento cirúrgico. Mais uma vez, parabéns pela sua apresentação. Obrigado, Álvaro. Boa pergunta. A primeira pergunta de qual timing é extremamente controversa. Nós estamos realmente estudando isso, um mega estudo randomizado e controlado. Alguns acreditam que tem que terminar a perda ponderal secundária à cirurgia. Eu vou te dar uma opinião, não é evidência científica nenhuma, é que nós fazemos no dia a dia, então a observação clínica não tem valor científico nenhum. Em pacientes com obesidade extrema, e a gente define obesidade extrema em IMC acima de 50, a gente não espera a perda ponderal estabilizar ou não ter perda de peso insuficiente. A gente começa no terceiro mês. Então, no terceiro mês, esses pacientes começam indiscriminadamente. É o serviço privado, a maioria dos pacientes conseguem pagá-lo. Quando o cara não consegue pagá-lo, a gente, obviamente, não usa liraglutida, não usa semaglutida. Então, o timing é controverso. A gente vai responder isso com o estudo, vai responder qual o timing e o que fazer com essas pessoas que recidivaram a obesidade com a medicação. Mas a pergunta é boa. Se vai perguntar isso, já tive debates grandes com o Lee Kaplan em eventos. O Lee Kaplan acha que tem que acabar a perda de peso dada pela cirurgia. Mas quando ele pensa nos MCs de obesidade extrema, ele acaba concordando comigo. Então, é um limbo. A gente acaba não sabendo qual é o melhor. Eu acho que provavelmente o melhor, porque a gente sabe que com os remédios e com cirurgia, quanto mais precoce a resposta, existe uma associação grande com melhores resultados a longo prazo. Então, eu acho que a resposta será quanto mais precoce, melhor. E a perda ponderal desses indivíduos operados, quando tem reganho de peso, crescimento da obesidade, é melhor do que aquele virgem de tratamento. Provavelmente isso é uma somatória, uma potencialização de efeitos mecanísticos nesses pacientes. E também, curiosamente, eles têm menos efeito colateral. É raro a gente escutar, tanto em estudo quanto em pacientes de consultório de dia a dia, eu vomito muito com a semaglutida. Eu sei lá por quê. Não sei por quê. Mas o efeito colateral é muito menor e nós achamos que o timing tem que ser o mais precoce possível nesse nicho de pacientes com obesidade extrema. Mas a pergunta está para ser respondida, acho que nós vamos ser os primeiros a ter essa resposta daqui 1 ano e meio, 2. Guilhermino?
Primeiramente, agradecer o convite da IFSULAC, da SBCBM. Boa noite, Felipe, Ricardo, todo mundo que está aí assistindo a gente. É excelente aula, como o Albano falou, realmente, Ricardo. Menos assustadora do que algumas que eu já vi por aí, em que a cirurgia bariátrica está perto do fim, né? Eu não acredito nisso também. E uma coisa que você falou, você repetiu algumas vezes durante sua aula e me chamou a atenção, né? A gente precisa se vender melhor, comunicar melhor. E talvez nas últimas décadas a gente tenha falhado nisso. Mesmo quando as medicações perdiam 3 a 4, 5% do peso, a gente perdia muitos pacientes para esse tipo de tratamento. Então, eu acho que agora, talvez com esse pensamento que você teve, a gente está conseguindo um grande aliado, né? A indústria farmacêutica, ela comunica muito melhor, vende muito melhor do que a gente, cirurgião. E eu queria te fazer uma pergunta, se você chega a ser otimista em relação à cirurgia bariátrica, a ponto de que talvez a nossa geração viva uma inversão do que a gente vê hoje nas seguradoras. Será que em alguns países, como os Estados Unidos, antes de liberarem, custearem o tratamento medicamentoso, farmacêutico, será que eles vão pedir para o paciente fazer a cirurgia bariátrica e só na falha, um dia, talvez liberem o tratamento ad eternum com a medicação? Será que a gente vai ver essa inversão? Hermínio, Ricardo, acho que não, acho que não. só Acho que corrigindo o Hermínio, Ricardo, resposta subótima, não é falha da cirurgia. não fala falha, Verdade, não fala, esquece a palavra falha. Você nunca vai encontrar no congresso de clínico que a verdade. medicação falhou, nunca. É uma comunicação incorreta. É, eu acho que o lobby das farmas é tão poderoso e tão grande. O PIB da Novo Nordisk é maior que o PIB da Dinamarca. Então, esses caras não perdem oportunidade. E quando eles vão tratar com a mesma semaglutida do diabetes, elas chamam Ozempic. Para obesidade, chamam Wegovy. Eles comunicam diferente. O Mounjaro é para diabetes. Zepbound. Zepbound, olha o nome, é para obesidade. Então, a comunicação é fundamental. Eu não acho que a gente vai ver inversão, porque os caras são muito poderosos. Muito poderosos. E quando a gente participa de advisory boards de farmas, nós somos... cirurgião é o trouxa que está lá. Então, eles não são contra a gente. Esquece a neura, que a farma quer acabar com a cirurgia. Não quer acabar com a cirurgia. A farma quer que mais gente esteja nessa rede, nessa tarrafa de pegar pacientes com obesidade e vender mais. É o que eles querem. E a cirurgia é uma das coisas que vai acontecer. Eles são plenamente conscientes que a cirurgia é custo-efetiva. A cirurgia é a mocinha que vai na lanchonete. Então, a gente é mais feinha, a bonitona só quer ir no restaurante 5 estrelas. A feinha vai em qualquer lugar. Eles sabem disso. E só que o poder deles é muito grande, político, e não permitir que inverta a situação. Só que eu acho que a gente vai repetir essa pesquisa que eu mostrei para você. A pesquisa é muito maior que essa, eu mostrei o que interessava para nós agora. Eu acho que a gente vai ver uma inversão disso em 2, 3 anos. Porque o paciente vai se cansar de se picar, é polifarmácia, e a gente tem que se comunicar melhor. A gente tem que falar resposta subótima, a gente tem que falar de segurança, sem parar. A gente não pode mais bobear nisso, porque e a geração que me antecedeu, vocês são mais novos que eu, que me antecedeu começou com essa postura defensiva, porque eles eram os párias. Quando eu fui residente no HC, o Garrido era o coitado que operava os gordinhos. O Pinóquio proibia ele de operar porque ele matava muita gente, matava. Os caras eram muito graves, MC de 70, diabetes, hipertensão, isso em 1985. Pô, era herói. Então, o que eles faziam? Se defendiam de uma forma ferrenha. O João Batista Marquezine, o finado Fernando Barroso. Eu aprendi isso com eles. Eu falava, por que vocês falavam assim? Eles me contavam a história. Lógico, a gente faria igual. Só que agora acabou, né? Agora nós temos laparoscopia, temos acesso minimamente invasivo, roubou, não é o caso de discussão aqui agora, mas a gente tem um monte de ferramentas de marketing que a gente precisa usar. Acho que sem parar, sem temos que ficar louco e começar a falar bem de nós mesmos sem parar. Paciência, eles fazem isso, porque nós não. Perfeito. Muito obrigado, Ricardo. Bom, Ricardo, mais uma vez queria te agradecer pela participação e vamos dar sequência agora no nosso webinar. Fernando, queria que você apresentasse sua aula. O Fernando de Barros, do Rio de Janeiro, vai falar para a gente sobre planejamento das cirurgias revisionais. Obrigado, Felipe. Obrigado, SBCBM. Obrigado, IFSOLAC. Prazer estar aqui falando de um assunto tão interessante, tão atual, que é medicação, cirurgias revisionais.
E eu vou tentar mostrar um pouquinho aqui o que a gente tem feito para tentar diminuir a, a complexidade e as complicações das cirurgias revisionais. Esses são meus conflitos de interesse e todo mundo que já operou, já fez cirurgia revisional e já se deparou com situações catastróficas como essas aí, sabe que é um desafio e que a taxa de complicações, sem dúvida nenhuma, é maior do que uma cirurgia primária. A gente não precisa de muito para entender o porquê. Tá aí. Então, é uma anatomia distorcida, muitas das vezes a gente disseca e acaba desvascularizando o tecido, e aí vem as fístulas. Isso pode ser comprovado na literatura. Esse é um trabalho do SOS, que o Ricardo também botou na apresentação dele, e repare que quando eles comparam com a cirurgia primária, você tem quase todas as variáveis um desfecho pior na cirurgia revisional. Bom, pensando nisso, o que a gente poderia fazer para melhorar os resultados das cirurgias revisionais? Na minha cabeça, a gente tem aí 5 pilares atuais e futuros, alguns que a gente já faz, a gente vai ver aqui nos próximos slides, que talvez a tecnologia possa ajudar a gente a diminuir a chance de problema numa cirurgia revisional. A evolução natural da cirurgia. A gente estava falando aqui agora dos nossos heróis aqui da cirurgia bariátrica do país, professor Fernando Barroso, que todo mundo acha que é meu parente, eu não sou filho dele, gostaria de ter sido, mas não sou. O professor Garrido, o professor Marquezine, e que foram desbravadores na cirurgia da técnica aberta. Lembro muito bem na gestão do próprio Ricardo, das cirurgias sem marcas, a gente conseguiu avançar para a laparoscopia, estamos vivendo o robô, e provavelmente o robô vai ser o trampolim para coisas muito mais interessantes que a gente vai conseguir com a cirurgia com inteligência artificial. A nossa cirurgia vai ser analógica, ela é analógica, ela vai ser digital. Eu vejo muita gente falando em realidade estendida e cirurgia digital, uma coisa um pouco abstrata, ninguém entende muito bem como é que isso vai ser possível. Então, a laparoscopia foi um marco disruptivo, sim. A cirurgia robótica é um acesso através de uma plataforma que é comandada por um robô escravo. Então, você abre a pinça, o robô abre a pinça. Você fecha a pinça, ele fecha a pinça. Mas ele não te dá nada de informação, nem de imagem, nem de navegação, ainda. Então, a ideia da cirurgia digital, isso é o pessoal lá da cirurgia hepatobiliar lá do hospital, que já faz essa cirurgia navegada com óculos de realidade mista. Então, ele consegue colocar lá o tumor, o fígado, e fazer a cirurgia navegada. E a gente já consegue fazer essas sobreposições de imagem também nos consoles do robô, no vídeo laparoscópico, a gente fala um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Falando um pouquinho da imagem, eu lembro muita gente falando que os radiologistas iriam ser aposentados. E desde a evolução da imagem, quando lá em 1895, esse cientista fotografou a mão da esposa para ver a aliança e saiu todo o esqueleto dele, até hoje a imagem evoluiu muito. A gente passou pelo raio-x, o raio-x contrastado, no caso da cirurgia bariátrica, né? A tomografia, TC multislice, e a gente chega agora na tecnologia 3D, que já é muito feita nos órgãos sólidos, fígado, suprarrenal, rim, mediastino. Já há uma expertise dessas tecnologias. A cirurgia bariátrica é uma coisa relativamente recente, a gente tem feito isso há 5 anos, 5, 6 anos, e vocês vão ver que a gente evoluiu bastante, isso tem ajudado muito na nossa prática clínica, principalmente nas revisões. Então, como é que funciona? Tudo funciona a partir de uma tomografia. Uma tomografia normal, de preferência com contraste oral e venoso. E a partir dessa tomografia, a gente faz uma segmentação, um biomodelo 3D lá no laboratório. Esse é o nosso laboratório de biodesign.
é uma parceria da DASA, que é uma empresa de saúde aqui do Brasil, com a PUC, a qual eu sou professor da Universidade aqui do Rio. Então, lá a gente tem radiologistas, tem o biodesign, desenhistas industriais, engenheiros da computação, e a turma lá é bem... muitas cabeças pensando, cabeças diferentes pensando em soluções de saúde. Então, a gente consegue fazer impressão de biotecido, um negócio bem interessante, vocês vão ver daqui a pouquinho. Mas, voltando aqui ao nosso estudo, a gente começou com esse aplicativo, que é o 3D Mix. Então, você no tablet ou no seu telefone, você consegue navegar nessas imagens de reconstrução 3D, o que é muito legal, porque você projeta isso, por exemplo, na televisão do seu consultório e consegue mostrar para o paciente. E a imagem é muito realística e você não precisa ser um radiologista e nem médico para entender ali, ó, isso aqui é o estômago, isso aqui é um anel, não tem mais o que fazer, ó, temos que fazer alguma coisa aqui, e você vai interagir. Então, o 3D Mix foi bacana, a gente evoluiu, esse ainda é o 3D Mix, são uma série de sleeves e a gente tem mais de 150 reconstruções dessas sleeves, é uma série bem interessante e um pouco assustadora. E a primeira informação que a gente tira, a gente ainda não publicou, mas é que a gente não consegue ver uma associação desses sleeves, já vi sleeves horrorosos, sem refluxo, e pacientes com sleeves muito bem feitos, bonitinhos na reconstrução, com muito refluxo. Isso reforça, talvez, a hipótese que é uma coisa motora e não necessariamente estrutural da gastroplastia vertical. Mas, enfim. Indo adiante, a gente começou a fazer também através dessa plataforma chamada 3D Viewer. O 3D Viewer é interessante porque a gente consegue medir a volumetria do paute. Então, eu marco aqui e vou lá e peço para a máquina, para a plataforma calcular, e ele me dá lá 73 ml de volumetria desse paute. Ele tem uma qualidade razoável de imagem, mas o interessante é que ele faz esse monte de cálculo baseado na tomografia. E aí a gente chega no Medcase, que é um software que a gente criou lá no laboratório, que tem realmente uma imagem espetacular. Então, a gente consegue navegar, a gente consegue tirar órgãos, tirar os vasos, colocar os vasos, ver a relação, por exemplo, esse paute todo herniado lá no tórax, com candy cane, enfim. A gente vai ver alguns casos, mas só para apresentar o Medcase. E para melhorar a situação ainda do Medcase, ele aqui no canto superior esquerdo, você pode navegar normal, como uma laparoscopia, e pode fazer o módulo endoscopia. Então, a gente consegue fazer endoscopia virtual. E esse caso, por exemplo, aqui à esquerda, vocês conseguem ver a fístula gastrogástrica, um paciente com dor recidiva de obesidade e diabetes. Então, a gente, através do Medcase, a gente deu esse avanço. E aqui à direita, no canto inferior, vocês vão ver o cursor verdinho, ó, já estou no duodeno. Esse cursor aqui diz mais ou menos aonde o endoscópio está, né? Tá lá, aí já começa jejum e por aí vai. É muito interessante. A gente faz essa navegação, inclusive, com óculos de realidade virtual, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então, vamos começar a brincadeira. A partir dessas reconstruções 3D, a gente tem aí 4 linhas de pesquisa e linhas de projetos lá da universidade, mestrados, doutorados, enfim, e que a gente está trabalhando, umas mais avançadas e outras menos avançadas. A impressão 3D dessas peças, dessas reconstruções, já é possível, a gente já faz. Então, esse caso, por exemplo, uma menina com uma fístula crônica do sleeve, a gente consegue imprimir e colocar, por exemplo, lá no simulador do robô, dentro do centro cirúrgico, e simular a cirurgia dela quantas vezes a gente quiser. Imprime uma, imprime 2, 3, 4, 5 peças, e a gente vai fazendo a cirurgia e vendo qual o melhor acesso, qual a melhor anastomose. É óbvio que esses tecidos a gente ainda precisa evoluir um pouquinho. As impressoras estão ficando cada vez mais modernas e mais caras também, então para isso você precisa de dinheiro. Então é um limitador, mas a gente hoje já consegue fazer simulações e é uma coisa bacana, inclusive, para botar os nossos fellows, os nossos residentes lá do hospital e até alunos de medicina para participar desse projeto. De maneira que a gente tem, inclusive, de fazer o treinamento e capacitação de cirurgia robótica lá do hospital. Em vez de fazer numa borracha, a
a gente imprime lá um estômago, um intestino e faz as anastomoses. E é um negócio bem bacana e, como eu falei, isso, por exemplo, já é possível a gente fazer. A fusão de imagem é uma coisa que eu acredito muito que no futuro isso vai ser a nossa cirurgia digital. Porém, quando você faz isso no tórax, ou no crânio, ou até numa pelve, você tem campos fixos, órgãos fixos, isso é mais fácil de você projetar e fazer essa fusão. No nosso caso, que você tem abdômen muito móvel, intestino, estômago, isso é um pouco mais complicado. Mas imaginem se a gente entra num abdômen hostil, com muita aderência, como geralmente são as cirurgias revisionais, principalmente por laparotomia, cirurgias abertas. E aí aquela imagem é maravilhosa, a gente coloca no nosso GPS e depois vai para a cirurgia e encontra essa catástrofe dentro do abdômen. Então você imagina se a gente pudesse agora pegar essa imagem e fazer a fusão dela naquela confusão toda, naquelas aderências, identificar o que é o que ali na hora. E uma vez que o robô pudesse fazer essa leitura para a gente, e durante a dissecção ele ia interagindo e dizendo para a gente o que é o que naquela confusão. Então, isso é uma coisa que eu acho que vai chegar em muito breve, que é o machine learning, enfim. A gente tem andado, mas o que a gente já faz, e é bem bacana, é a navegação durante o ato cirúrgico. Então, a gente consegue colocar isso no tablet e no robô. A gente consegue fazer isso através de um picture-in-picture. Então, a gente não precisa mais memorizar isso no laboratório no dia e no dia seguinte ir para o centro cirúrgico operar. A gente consegue fazer essa navegação durante a cirurgia, o que também é bem interessante, factível já fazer. A simulação virtual é um projeto que ainda está bem recém-nascido, porque daí a gente precisa de incorporar a tecnologia de uma outra empresa que envolve aí contratos e etc. Mas é possível você colocar aquele caso do seu paciente num simulador e programar ele para o vaso sangrar, para o peritônio abrir, enfim, e você fazer a cirurgia, não de cirurgias já pré-programadas no simulador, mas aquele caso específico que você quer simular 1, 2, 3, 20 vezes antes de fazer a cirurgia no paciente. A outra linha que a gente tem feito já há 4 anos, que é muito interessante, começou com uma grande brincadeira e que hoje a gente tem usado essa ferramenta, que é uma ferramenta espetacular, que é a realidade virtual, que é o metaverso. Para quem não sabe, o metaverso, eu vou explicar rapidamente para ficar uma coisa um pouco mais de sentido nessa maluquice, mas foi criada lá em 92, numa obra, enfim, que um entregador de pizza gostaria de ser um guerreiro. E aí essa tecnologia ficou um pouco adormecida e agora ela, com essa coisa da internet 5G, da realidade aumentada, da realidade virtual, ela passou a ser amplamente usada nas nossas vidas e também na medicina, e a gente tem feito na cirurgia. Antes da gente mostrar como a gente está fazendo na cirurgia, vocês vão lembrar desse filme chamado Matrix, de 1999, em que a máquina aprendeu muito e tomou conta do mundo. E aí os poucos seres humanos que se restaram, eles plugam um cabo na cabeça e vão para o mundo virtual através de um avatar. E o programador ensina eles a andar de helicóptero, a atirar com armas. É um negócio super maluco, mas o metaverso é isso. A gente tem várias ferramentas e óculos que a gente possa interagir. A luva está uma promessa aí para também vir. Então, a gente vira, na verdade, do espaço físico para um mundo virtual. Existe um programador que cria uma sala e pode colocar todos esses exames, que a gente chama de realidade aumentada, dentro dessas salas e, através do avatar, você pode entrar e colocar qualquer pessoa nessa sala virtual. A gente tem feito isso lá na universidade também para fins educacionais. A gente bota os alunos na sala de maneira virtual e a gente tem, assim, várias vantagens em fazer isso. Meta-equipamentos, meta-cirurgia, a gente tem várias brincadeiras lá com os alunos e tem sido bastante interessante o ensino. Mas, voltando aqui à nossa cirurgia bariátrica, como é que funciona? A gente coloca o óculos
E aí, então, a gente entra no link através de um link que o programador manda e a gente vai para a sala do metaverso. Essa é uma plataforma que a gente usa, que é o Spatial. A gente cria o avatar e entra na sala. Então, por exemplo, essa é uma sessão clínica que a gente faz mensalmente, só de cirurgia bariátrica revisional. A gente tem radiologistas aqui do meu time, tem o Red, temos gente do Brasil, do México, do Chile, do Equador, da Punta Cana. Então, a gente consegue, através discutir esses casos, e, obviamente, esse sou eu, pareço bem melhor do que fisicamente. Então, a gente consegue discutir com quem você quiser colocar na sala, pessoas da Europa, da Austrália, dos Estados Unidos, quem você quiser discutir esses exames. E aqueles exames que já são bonitos de se ver, que vocês acabaram de ver, eles ficam mais interessantes ainda com óculos. O óculos de realidade aumentada te dá, realidade virtual, te dá uma dimensão daquelas estruturas todas de maneira impecável dentro do metaverso. E como eu falei, começou com uma grande brincadeira e hoje a gente faz realmente sessões clínicas, inclusive fazendo toda a linha do caso clínico e leva a cirurgia editada para a gente assistir lá na sala também. Então, esse era o Javier Cury lá do México, esse é o Bravo lá do Chile, um colega cirurgião bariátrico robótico também, e tem sido muito produtivo, a gente tem aprendido muito nessas sessões de metaverso. Bom, para ninguém achar que eu sou um louco, sou maluco, eu trouxe aqui alguns casos clínicos. Felipe, por favor, se meu tempo estourar, você corta, porque eu tenho vários, eu vou mostrar até onde dá. Esse é um caso simples, uma menina que fez um bypass, que estava vomitando, muito refluxo, eu fiz a reconstrução e a gente viu que a alça alimentar estava meio dobrada. E na cirurgia, olha como é que é bem parecida com a reconstrução. A alça alimentar fez uma aderência na linha de grampo e ela cotovelou e estava dando um pouco de sintoma. A gente desfez essa brida e resolveu. Quer dizer, essa menina estava rodando, sofrendo, um troço simples e que a reconstrução ajudou bastante. Esse é um caso super interessante que, a princípio, a gente não viu nada. A menina que fez um bypass há 3 anos atrás, começou com muito refluxo, regurgitação, halitose. E, a princípio, na reconstrução normal, a gente também não tinha visto nada. Aí eu falei, vamos botar no metaverso. Esse é o Rômulo, o head da radiologia. E ele, quando colocou o fígado, ele falou, olha, tem uma alça aqui que está em S aqui no fígado que eu não costumo ver nas suas pacientes operadas de bypass. Está estranho. Bom, tem coisa estranha aí. E aí a gente resolveu optar por operar, e olha só o quão fidedigno a gente consegue ver isso lá na realidade virtual. Todas as alças alimentares ali, ela fez na época uma estenose e foi dilatado. Então, acho que ela fez umas aderências aí e acabou acotovelando, dobrando a alça alimentar e que estava dando muito sintoma dela. Então, a cirurgia que a gente fez basicamente foi descer essas alças que estavam aderidas. E aí, obviamente, que como o sintoma era refluxo, a gente acaba e faz toda aquela cirurgia padrão que eu adoro, e principalmente quando eu estou no robô. A gente acessa lá o hiato, traz o esôfago para o abdômen, fecha o pilar diafragmático com a sonda de Fouché. E, obviamente, que essa paciente ficou muito bem. E ela dava para ver também no metaverso, não sei se vocês lembram ali da imagem, ela tinha um candy cane grande também, que a gente acabou, obviamente, tirando. Tá ali, ó, tem uma bengala grande, e aí a gente usou lá o verde endocianina para limitar a linha. Então, quer dizer, olha o tanto de tecnologia que hoje a gente consegue usar numa cirurgia revisional, e talvez, né, a gente vai precisar de tempo e de dado e evidência para comprovar que todas essas tecnologias que eu estou mostrando aqui, isso vai impactar no resultado final daquelas complicações que eu mostrei no início da aula. Esse é um outro caso muito interessante. Essa menina foi operada 3 vezes por um colega numa cidade próxima da minha, de doença do refluxo, 28 de MC. E aí ela fez uma fístula, ninguém resolvia a fístula, ela veio lá para o hospital. E no metaverso a gente estava na dúvida se a fístula era do estômago ou do esôfago. E a gente consegue ver no metaverso e também na endoscopia virtual que, apesar de muito próximo, a fístula era da válvula. Então, aqui é o esôfago e aqui é a fístula. Então, veja, a gente sabia
aonde estava a fístula colada no fígado. Isso tudo a gente conseguia ver na discussão da sessão clínica no metaverso. E aí a gente descolou, abriu a fístula. Veja, não é uma cirurgia simples, risco de complicação, mas é como se você entrasse ali sabendo o que você tem que procurar. A gente sabe o que eu vi nas reconstruções e todos aqueles estudos, e eu sei o que eu preciso achar na cirurgia. Então, a gente dissecou o pilar, eu desfiz toda a válvula, ela tinha 28 de MC, é a fístula, ela tinha 28 de MC, eu desfiz toda a válvula, estava bem aderida, porque já eram 6 meses dessa fístula crônica. E aí, depois de passar lá para o outro lado da válvula, eu fiz o verde, achei que estava estranho, resolvi ressecar. E aí, obviamente, que nessas horas, dessas situações catastróficas, a gente joga sempre para o nosso lado, joga para ganhar. E aí eu optei por fazer um bypass com um pouch bem curtinho, 2 tiros com esôfago na barriga, com verde para ver se está tudo bem vascularizado e seguindo com bypass. Então, mais um caso que ajudou bastante toda essa reconstrução que a gente fez. Esse é um caso dramático da menina que fez uma fístula crônica, 4 anos com uma fístula de sleeve. A gente consegue ver a linha de grampo em branco, ali em vermelho é o baço, e aqui o cólon, intestino grosso. A fístula é em verde, ela saía do ângulo de Ries, ela tem uma coleçãozinha aqui, ó, e ela dava a volta por trás do baço e caprichosamente caía e desaguava, drenava para dentro do cólon. Então, a partir de toda essa estrutura, todo esse estudo que a gente fez de navegação, de reconstrução, endoscopia virtual, a gente consegue ver várias coisas. Primeiro, ela tem uma estenose alta. Olha o endoscópico aqui no canto inferior direito, está lá em cima. Segundo, ela tem aquela estenose clássica do sleeve, que é na incisura angular. Então, ela tinha 2 estenoses. Foi uma informação importante que a gente conseguiu fazer na navegação. Esse caso, a gente também discutiu no metaverso. Botou todo mundo para entrar dentro do sleeve, com óculos, com toda aquela imagem bacana. A gente imprimiu esse caso para tentar entender, e olha que barato. Esse aqui é o esôfago vermelho, aqui o sleeve, o verde é a fístula, que vai lá para trás do baço, está aqui marcadas as estenoses, e aqui o colo. Bom, a gente botou essa paciente, a gente fez várias simulações, de imprimir 3 peças dela para tentar ver qual seria a melhor abordagem, e aí a gente colocou ela na sala, o robô, endoscopia na sala, e a gente vê exatamente o S, né, as 2 estenoses. Talvez se eu entrasse ali sem nenhum desses estudos, ou até sem endoscopia, eu faria um bypass entre as estenoses, e deixaria uma estenose para cima, e provavelmente essa fístula não ia drenar bem, não ia fechar. E aí a gente deu um passo adiante, eu falei, olha, muito bacana, mas nas revisionais o problema é a isquemia. Eu tenho vesindocianina, ok, mas eu quero estudar a vascularização desses reservatórios gástricos. Então, a gente começou a reconstruir os vasos, e logo nesse primeiro caso, que era um caso de uma úlcera cerebrante pós-bypass gástrico, uma senhora de 62 anos, tabagista, a gente viu que tinha um vaso, já no primeiro caso, muito interessante. O único vaso que vascularizava o Pound vinha de uma variação anatômica de uma artéria hepática esquerda. Ele descia lá de cima, e a gente conseguia bem identificar ele aqui na reconstrução. Na endoscopia, a gente conseguia ver o vaso, olha lá. E aí a gente botou na sala, e aí eu consigo procurar com vesindocianina para ver a vascularização. E aí eu de cara identifiquei, olha como é que vem o vaso lá de cima, lá do afastador, e passa pelo pilar direito, e vem de cima vascularizando o Pound. Era o único vaso desse Pound. Então a gente buscou ele através do verde, identificou. Agora, ó, tem uma imagem lá que compara bem o nosso estudo de reconstrução e essa vascularização do Pound. Bom, finalizei, mensagem para casa. O que a gente espera evoluir mais nesse sentido de tecnologias para as cirurgias revisionais? A gente tem feito o contraste da tomografia com o efervescente. Dessa forma, a gente consegue estimar melhor a volumetria do estômago operado, e também a gente começou a ganhar mais detalhes da mucosa do estômago na endoscopia virtual.
Isso é um troço bem interessante e simples de fazer. A reconstrução que eu chamei de 4D significa aquela imagem 3D bonita. E eu falei, olha, muito linda essa imagem que vocês conseguiram fazer, mas eu preciso ver essa imagem funcionando. Esvaziamento, esôfago, gástrico, duodeno, eu não consigo ver. Então, a gente começou a trabalhar numa reconstrução 4D. A imagem ainda não é aquela 3D bonita, mas a gente está pegando mão, precisa de mais radiação, precisa ter um tempo de fazer a imagem, não é um troço tão simples, mas também é um caminho que eu acho que vai evoluir bastante. A fusão de imagem, como eu falei, é uma coisa que a gente ainda não consegue muita precisão por ser abdômen, as coisas muito móveis lá dentro, né? As mensurações de alça, para revisão, é um espetáculo. Imagina você entrar numa revisão sabendo quanto essa paciente tem de intestino total, ou de alça alimentar, ou de alça bilipancreática, enfim. E quando eu levei isso para os radiologistas, eles falaram, isso aqui é mole para a gente medir isso aí. Eu falei, olha, eu sou cirurgião e eu meço aquilo lá 3, 4 vezes, vão dar 4 medidas diferentes. Vocês não vão acertar isso nunca. Então, a gente já fez alguns casos e eles conseguem. Um paciente que tem 9 metros de intestinos, eles falam que tem 8. Então, é uma diferença aí, geralmente, de 1 metro, 1,5 metro. Mas já é aquela coisa, né? Mais uma informação antes de operar o paciente. A simulação do caso, como eu falei, a gente está bem devagar nisso ainda, porque depende de terceiros e tecnologia, mas não tem dúvida que isso é factível, de botar o exame de um paciente específico para você treinar isso num simulador robótico ou num simulador laparoscópico. Até que a gente vai fazer tudo isso e o robô vai aprender e vai fazer isso no dia seguinte, depois de aprender tanto com você. Isso já é possível, a gente já vê robôs. Você faz uma sutura numa esponja, simulando, e ele vem e faz a mesma sutura replicando o mesmo movimento. Então, a gente pode ser que a gente chegue um dia nessa automação dos robôs. Bom, esses são meus contatos. Quem tiver mais interesse nessa maluquice, nessa doideira, eu tenho 2 paixões, que é cirurgia e tecnologia. Então, a gente tem avançado bastante nisso aí, e eu, pessoalmente, acredito muito que isso vai ajudar a gente no futuro próximo com as cirurgias revisionais. Obrigado mais uma vez aí, Fizulac, ao presidente, Rossi, Albano, toda a diretoria da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Obrigado, Fernando. Guilherme Álvaro, eu vou dar sequência na aula do Caetano e depois a gente bate um papo no final. Queria dar sequência na aula do Caetano Marquezini, cirurgia bariátrica e metabólica, o que o futuro nos oferecerá. O Caetano não está presente, mas ele mandou a aula dele gravada, por favor. Gostaria de agradecer a oportunidade de falar sobre um tema que sou muito apaixonado. Atualmente é impossível se manter atualizado sobre tudo o que está acontecendo. Mas eu vou tentar aqui resumir um pouco do que já está acontecendo ao redor das doenças que tratamos e como o futuro pode se apresentar. Aqui estão meus conflitos de interesse e garanto que nenhum deles irá interferir na minha apresentação. O tempo é definido como uma progressão de eventos do passado ao presente e que se projetam para o futuro. Já a comunidade médica encara o tempo de maneira fundamental, pois nele buscamos no passado as nossas experiências para aplicá-las no presente e procuramos no futuro as respostas que ainda não temos. Leroy Edward Hood é um biólogo norte-americano de 82 anos que recebeu inúmeros prêmios por revolucionar a biomedicina e a ciência forense. E ele é autor de conceitos dos 4 P's, que são predizer, prevenir, personalizar e participar. Essa abordagem engloba a capacidade de se predizer riscos de doenças baseado nas informações genéticas personalizadas, assim como prevenir essas doenças, dando ao paciente a possibilidade de participar de sua prevenção ou tratamento. Mas o que está acontecendo atualmente? Bem, ainda estamos engatinhando em responder nossas dúvidas, como, por exemplo, como podemos melhorar o compromisso dos nossos pacientes com o tratamento, ou como podemos melhorar a nossa capacidade técnica cirúrgica, ou como podemos predizer os nossos resultados cirúrgicos. Será que no futuro a cirurgia será substituída por endoscopia? Será que os cirurgiões se tornarão obsoletos?
Então, começando, como a tecnologia pode melhorar a nossa técnica cirúrgica? A realidade virtual já é um método bem conhecido, onde um ambiente totalmente gerado por um computador tenta mimetizar o campo cirúrgico, permitindo ao usuário que faça uma imersão nesse ambiente. Ele é bastante utilizado no meio robótico como treinamento. Mas agora imagine uma imersão completa, onde o cirurgião está dentro de um ambiente cirúrgico completamente virtual, como este modelo, onde ele veste óculos e luvas e usa manoplas que dão a ele uma experiência virtual completa, proporcionando uma imersão em seu treinamento e possibilitando corrigir eventuais erros, trazendo ao paciente inúmeros benefícios secundários desse tipo de treinamento. Algumas plataformas, inclusive, apontam erros no momento do movimento, corrigindo de forma imediata. Fantástico, né? A realidade aumentada é uma tecnologia que sobrepõe imagens geradas por um computador sobre o mundo real. Esse modelo, que já vem sendo usado para o ensino, deverá muito em breve ser usado também durante as cirurgias para sobrepor imagens tomográficas para evitar lesões inadvertidas e proporcionar ressecções mais precisas. Essa é uma plataforma chamada Proximie, que foi comprada recentemente pela Johnson & Johnson, onde um cirurgião experiente à distância consegue projetar sua mão e riscar a tela do cirurgião que está necessitando da orientação ou treinamento. Esse tipo de supervisão proporciona a multiplicidade da orientação de um único cirurgião, diminuindo logicamente custos e tempo de deslocamento. Uma das grandes dificuldades na atualidade em qualquer tipo de treinamento é definir o desempenho de quem está fazendo o procedimento. Atualmente a gente usa parâmetros que têm sempre dificuldades de definirem esse desempenho. Os parâmetros que a gente usa hoje são duração de cirurgia, resultados pós-operatórios, índice de complicações. Esses parâmetros não capturam de maneira precisa o desempenho do cirurgião durante o procedimento. E é precisamente aqui que o aprendizado e o desempenho podem ser mensurados, através da tecnologia. Atualmente, logicamente, usando a inteligência artificial. Existem numerosas escalas para medir desempenho que englobam eficiência de manipulação de tecidos, fluxo da cirurgia, ambidestria, habilidade de realizar movimentos suturas, por aí vai. São parâmetros muito mais específicos que podem medir o desempenho cirúrgico do que nós usamos atualmente. Outro grande desafio que enfrentamos é o seguimento dos nossos pacientes. Uma vez que o paciente inicia seu tratamento, é de suma importância educá-lo para que compreenda a sua doença e que os resultados só serão duradouros se ele tiver uma participação ativa por toda a vida. Sem dúvida, a chave do sucesso de qualquer tratamento é a participação ativa do paciente. Atualmente, há inúmeros aplicativos que oferecem ao paciente a possibilidade de participar ativamente do seu tratamento. Mas a tecnologia não se resume apenas a aplicativos, não. Existem numerosos sensores que, quando entram em contato com o nosso corpo, transmitem informações valiosas, como adesivos e placas com microagulhas e sensores de pele, derme ou subcutâneo, que podem ser utilizados em pacientes com doenças crônicas. Implantes de chips no subcutâneo que podem guardar informações importantes ou até abrir portas, desbloquear celulares ou abrir aplicativos. Existem 2 empresas hoje em dia que já oferecem kits de implantes que são enviados pelo correio para que possam ser implantados pelo médico local e o usuário ativá-los como achar apropriado com as características que ele desejar. Porém, a saúde é algo caro para nós e muito caro para o Estado. Uma das formas de controlar esse problema é através da prevenção e previsão das doenças. O projeto Genoma custou quase 2 bilhões de dólares e atualmente pode-se fazer um teste de sequência genética de várias doenças por menos de 300 dólares. E quando se une um implante de um chip à capacidade de fazer leituras bioquímicas no sangue e transmitir essas informações para seu celular para que tenha um controle melhor do seu tratamento, o que será que pode acontecer? Será que sua seguradora de saúde poderá pedir esses dados para se basear no cálculo do valor da sua anuidade ou mensalidade? Ou mesmo propor tratamentos baseados em suas predisposições genéticas? O biochip é uma tecnologia que trará avanços disruptivos em diagnósticos genéticos, imunológicos, microbiológicos e de química clínica.
Mas por que esse controle é tão importante? Quando a gente fala só no diabetes, menos de 12% dos pacientes fazem um controle adequado de seus níveis de glicose. Essa baixa adesão tem um impacto financeiro devastador no sistema de saúde. E as possibilidades futuras desses chips são inúmeras. Desde a detecção de micro-organismos, tratamentos, acompanhamento de predisposições genéticas associadas a doenças como obesidade, câncer e por aí vai. Atualmente tudo controlado por inteligência artificial. Eric Topol é um cardiologista norte-americano, cientista e autor de vários livros na área de saúde e tecnologia. Ele afirma que o genoma, em conjunto com a medicina digital e a inteligência artificial, terão um impacto profundo no futuro dos pacientes. Uma grande quantidade de tecnologias emergentes, como sequenciamento genético, telemedicina, aplicativos, biosensores de monitorização à distância, interpretação de imagens e reconhecimento de voz, desempenharão um papel fundamental no sistema de saúde. Será o Big Brother da saúde. E, enquanto isso, o desenvolvimento cirúrgico de robôs cirúrgicos em plataformas inovadoras, focadas em áreas específicas, como esse desenvolvido especificamente para correção de hérnias abdominais, ou esse criado para a ginecologia. Provavelmente no futuro, as plataformas robóticas serão segmentadas para áreas específicas, o que sem dúvida irá diminuir o custo de produção e manutenção, além de diminuir a curva de aprendizado. Muitos se perguntam por que há investimento tão grande em cirurgia robótica. Uma das razões é que quase 50% das cirurgias do mundo ainda são realizadas a céu aberto e apresentam grandes taxas de complicações. A ideia é criar um grande banco de dados com maior quantidade de informações dos procedimentos cirúrgicos. Com isso, a inteligência artificial estudará os algoritmos criados pelos cirurgiões e dará às máquinas as habilidades de realizar funções cognitivas, aperfeiçoando os procedimentos cirúrgicos e reproduzindo-os de maneira mais precisa, eficiente, rápida e com índices de complicações muito mais baixos. Não é difícil completar o raciocínio. A cirurgia robótica, além de simplificar a captura das informações, melhora sua reprodutibilidade. Por mais que um cirurgião ensine ao outro um procedimento, este jamais será capaz de reproduzir de forma precisa e idêntica ao primeiro. Esta é uma publicação da Universidade de Oxford e Yale de 2018, que mostra o tempo que levará para que algumas profissões se tornem obsoletas no futuro. Nós, cirurgiões, provavelmente nos tornaremos obsoletos em 40 anos ou até menos. Em janeiro de 2022, foi publicado na revista Science Robotics a primeira enteroanastomose realizada completamente por um robô. O ChatGPT, que muitos já conhecem, é um modelo de inteligência artificial que gera textos baseados em todos os conteúdos acessíveis na internet em resposta a perguntas feitas. Na medicina terá um impacto, ou melhor, já tem um impacto assustador. Entre eles podemos destacar a assistência à educação médica, o suporte na tomada de decisões, a simulação de procedimentos, o segmento pós-operatório, a personalização da atenção ao paciente, a inteligência e integração com a robótica e, finalmente, na investigação e desenvolvimento de novas drogas e até o desenvolvimento de novos equipamentos. E, finalmente, as interfaces de comunicação entre o cérebro e o computador. Neuralink é uma das empresas de Elon Musk, um visionário construtor de foguetes e dono da Tesla. Esse projeto envolve uma plataforma de eletrodos que são implantados por um robô através da punção transcranial nas áreas específicas do cérebro de interesse, conectando esses impulsos a um computador através de tecnologia Wi-Fi. As aplicações iniciais estão direcionadas à mobilidade, visão, fala, dor, obesidade e memória. E o Stentrode, um stent que é implantado no seio sagital superior do cérebro, que após 2 semanas é incorporado na parede vascular e que transmite via Bluetooth os impulsos a um computador através de um implante subcutâneo ligado a este stent. Atualmente já está na fase de estudos em humanos para mandar mensagens, e-mails, gerar comandos para braços robóticos e até falar através do computador. Quem sabe, no futuro... Can you fly that thing? Not yet.
Operator. Tank, I need a pilot program for a B-212 helicopter. Hurry. Let's go. Do outro lado, na indústria farmacêutica, há um desenvolvimento acelerado para a descoberta de novas drogas e cura de numerosas doenças. A nanotecnologia tem sido usada na indústria farmacêutica para inúmeros propósitos, como melhorar a solubilidade, biodisponibilidade e especificidade de tecidos de várias drogas, evitando efeitos colaterais e aumentando sua eficiência. Eu imagino, no futuro muito próximo, implantes de análogos de GLP-1 e outros com liberação lenta que podem ser trocados anualmente no tratamento de diabetes e até implantes multifuncionais, onde poderão ser tratadas outras doenças metabólicas concomitantemente. E não menos importante, a terapia epigenética. Talvez a primeira grande experiência em terapia epigenética pudemos participar foi na vacinação com o RNA mensageiro das vacinas durante a pandemia. O RNA mensageiro tem um papel importante na modulação do nosso DNA. Imagine no futuro ser oferecido para a população com riscos genéticos de desenvolver determinados tipos de câncer ou outras doenças, poderem fazer uma terapia para modificar essa probabilidade. A pergunta que fica para o futuro é se a palavra doença ficará no passado. Muito obrigado. Obrigado, Caetano, pela aula. Bom, vamos dar sequência na nossa discussão. Eu queria chamar o Álvaro Albano, da Bahia, Guilhermino, Pernambuco, Recife. Por favor, meus amigos. Álvaro, gostaria das suas considerações finais e considerações e perguntas para o Fernando, que está com a gente aqui. Bom, foram duas apresentações brilhantes e que se complementam muito, né? O Fernando de Barros, ele sempre traz imagens que são impressionantes e que são imagens que enriquecem muito no grande desafio do cirurgião atualmente, que é o planejamento cirúrgico. Nós estamos habituados a cirurgias primárias, que são extremamente standardizadas, e quando nós lidamos com cirurgias revisionais, nós lidamos sempre com um cenário que nós consideramos como imprevisível. E cada vez mais nós tentamos lançar mão de métodos diagnósticos que tentem enriquecer a informação em relação à cirurgia anterior que o paciente fez e também as alterações anatômicas baseadas no que seria o planejamento anatômico ideal daquela cirurgia. E o Fernando, ele traz uma informação que eu considero que talvez seja uma das informações mais sensíveis da aula dele, é que nem sempre uma anatomia e que não está de acordo com o que nós esperamos para um pós-operatório de uma cirurgia bariátrica está relacionada a um desfecho cirúrgico inadequado. E por que eu considero que isso é tão importante? Porque muitas vezes nós lidamos com pacientes que têm recidiva da obesidade ou uma recidiva metabólica dentro de um cenário anatômico no estudo de preparo de pré-operatório que talvez não seja o ideal para aquele procedimento cirúrgico, mas não necessariamente refazer aquele mesmo procedimento cirúrgico vai ser um fator determinante para a resolução do grande problema metabólico ou do grande problema relacionado à obesidade e o desfecho que esse paciente teve. Então, as reconstruções, elas vêm trazendo cada vez mais informações. A vida, claro que quando nós estamos falando sobre um webinar sobre o que nós esperamos da cirurgia bariátrica do futuro, isso são imagens e informações extremamente enriquecedoras, mas é importante ressaltar para todos aqueles que estão na ponta lidando com o paciente que os exames contrastados, eles são exames simples, são exames disponíveis e que também trazem muitas informações. Os exames de tomografia com protocolo de reconstrução em terceira dimensão, eles também enriquecem muito, e aí entra um outro ponto que o Fernando falou muito bem, que é o uso do contraste efervescente, porque o grande desafio talvez seja uma boa distensão da câmara gástrica. E um outro ponto
que eu considero como muito importante é o papel da endoscopia na avaliação de pré-operatório e de intraoperatório. Para nem todas as pessoas vai estar disponível essa gama de acessórios tecnológicos para identificação anatômica, mas um bom endoscopista que tem um bom conhecimento da anatomia de um procedimento endoscópico e das variações possíveis, que já tem à disposição imagens radiológicas que enriquecem em relação à predição de como está aquele procedimento cirúrgico, e também uma endoscopia intraoperatória, ela aproxima muito para um cirurgião bariátrico que está na ponta e não tem tudo isso à disposição, uma verdiendocianina, uma reconstrução em metaverso, uma impressão em modelo 3D daquele anatomia cirúrgica, mas traz uma possibilidade de traduzir para aquele paciente um tratamento que chegue muito próximo disso, chegue muito próximo do melhor que a gente consegue predizer hoje na realidade de tecnologia e fazer com que esse tratamento cirúrgico seja o mais próximo do que nós desejamos como efetivo para uma cirurgia revisional, seja ela para um tratamento de uma complicação, onde eu creio que nesses casos do tratamento das complicações, um estudo anatômico muito bom, ele é fundamental, e o estudo de intraoperatório ele ajuda nisso, mas também para o tratamento da recidiva da obesidade. E o Caetano ele traz mais um outro ponto que é muito importante, que é a assimilação da inteligência artificial em cima de todas essas informações e como a gente consegue traduzir tudo isso em um melhor desfecho para o paciente. E um grande desafio, mais do que entender anatomicamente o paciente, mais do que entender sob o ponto de vista de manipulação cirúrgica e todas as capacidades cirúrgicas que a gente tem, seja com a robótica, seja com a videolaparoscopia, é traduzir o que nós temos de informações sobre predições de respostas para cada paciente. Então, uma lacuna que nós não conseguimos preencher ainda de informação é qual é o paciente que efetivamente se beneficia da cirurgia revisional. Qual é o paciente onde efetivamente o resultado da cirurgia revisional ele vai ser um resultado benéfico de longo prazo. Então, as cirurgias revisionais cada vez mais têm sido executadas, mas ainda nós não temos dados suficientes que nos deem robustez de entender como nós devemos fazer a seleção desses pacientes. Então, por que basicamente isso acontece? Porque é uma diversidade enorme de situações diferentes em que nós consideramos tudo isso dentro do mesmo espectro de cirurgia revisional. Pacientes que têm uma anatomia perfeita, pacientes que têm uma anatomia imperfeita, alguns que, sob o ponto de vista epigenético, são mais respondedores ou menos respondedores. Então, a soma de fatores relacionados ao painel genético desses pacientes, o resultado anatômico das cirurgias primárias que esses pacientes fizeram, ou até para um paciente de cirurgia primária com uma obesidade ou com um quadro metabólico mais exuberante, entender um pouco mais sobre a epigenética desse paciente, sobre os fatores relacionados à predição de resultado, isso sim talvez seja um ponto onde a inteligência artificial ela somada a todos esses fatores que nós contribuímos quando fazemos o estudo anatômico, genético, metabólico e sistêmico do paciente, aí talvez nós consigamos delinear uma medicina mais individualizada, uma medicina onde nós consigamos predizer para aquele paciente em específico quais as vantagens e quais as implicações do procedimento cirúrgico ao qual nos propomos. Então, muitas vezes nós lidamos com circunstâncias onde tratamos com pacientes mal respondedores, pacientes que substancialmente têm perfis genéticos, onde o procedimento cirúrgico ao qual nós submetemos o paciente talvez não seja
aquele em que nós somos capazes de trazer a melhor resposta. Então, mais estudos vão ser fundamentais para conseguirmos estruturar esse caminho, para conseguirmos estruturar os dados que são necessários para trazer todas essas informações e trilhar um caminho que seja mais pautado em resultados científicos assim sedimentados e, sem dúvida alguma, todas essas informações elas vão enriquecer e fazer com que nós consigamos trilhar esse caminho de maneira mais assertiva. Eu quero aproveitar a presença do Dr. Fernando, que está aqui conosco, e perguntar para ele um ponto que eu considero como frequentemente citado, e analisando também tudo isso que ele trouxe dos dados de estudo de pré-operatório. Você acha que em quais casos a soma dessas informações foi muito superior a informações tradicionais de um exame contrastado e quando há a disponibilidade da presença de um serviço de endoscopia habituado com endoscopia bariátrica que esteja disponível, inclusive, no intraoperatório para participar desse procedimento cirúrgico? Você acha que hoje, na realidade atual da tecnologia, essas informações elas são superiores e mudam o desfecho do paciente e também a logística do cirurgião comparado ao que talvez a maior parte dos cirurgiões tenha à disposição? Então, isso na verdade começou por uma carência da gente conseguir fazer o exame contrastado de qualidade. E muito menos ainda um exame contrastado com movimento, filme, um vídeo, o que é mais interessante para ele. Então a gente começou a tentar fazer a reconstrução por esse motivo e também para tentar medir a volumetria daqueles reservatórios gastos. Começou por aí. E aí a turma foi pegando experiência, foi pegando mão nisso, e aí acabou desenvolvendo outros softwares e chegou onde chegou, e através da realidade aumentada, veio a realidade virtual e tudo mais. Veio o óculos, veio a endoscopia virtual e tudo mais. Então hoje é muito fácil, porque a partir de uma tomografia você reconstrói, não tem muito. E qualquer tomografia, é óbvio que se é feita lá no laboratório com eles, que já tem experiência e tal, a imagem fica um pouco melhor, mas qualquer tomografia a gente consegue fazer essa modelagem 3D. A endoscopia, eu tenho um outro problema, eu não faço endoscopia. Então, para mim, às vezes é aquela coisa, você pede, aí o seguro de saúde encaminha para uma pessoa e, pasmem, às vezes a conclusão é gastroplastia. Ora, para falar que é uma gastroplastia, eu não preciso fazer endoscopia, eu pergunto para o paciente se é operado, eu tenho uma gastroplastia. Então, a qualidade das endoscopias, é difícil eu conseguir mandar, encaminhar esses pacientes para aqueles caras que realmente vão lá, vão medir, vão ver anastomose. Você faz endoscopia, Álvaro, eu não sei como é que é na Bahia, mas aqui no Rio, são poucos bons endoscopistas de bariátrica e às vezes no calho, o plano, tem que reembolso, o paciente não quer pagar. Então, percebe, foram carências que foram supridas, mas eu não tenho nenhuma dúvida que se a gente tivesse um raio-x contrastado com o movimento, tivesse uma endoscopia, ajudaria muito na decisão. E só para complementar e finalizar, Álvaro, a gente está catalogando agora, são quase 200 de reconstruções, e a nossa meta é a seguinte: de quantos pacientes que inicialmente ali no consultório eu indiquei a cirurgia e depois de todo esse estudo eu contraindiquei a cirurgia revisional e vice-versa. Quantos eu contraindiquei e depois eu mudei de opinião. Isso é o cirurgião único, só eu. Então, isso vai ser um negócio bacana, que a gente tem um indicador aí para medir o quanto isso impactou na minha decisão, né? Agora, tem aí uns 15 casos muito simbólicos de toda essa linha que eu mostrei e que, olha, eu não tenho nenhuma dúvida que me ajudou, não só a indicar ou quanto indicar, mas navegar ali, eu sabia o que eu tinha que procurar e eu sabia o que eu tinha que fazer porque eu treinei, eu vi isso antes, né? Então, a mensagem que fica, independente da tecnologia que você tenha, eu acho que o grande segredo do bom resultado da cirurgia revisional é o planejamento, é você saber o que tem, o que está sentindo e procurar na cirurgia o que você precisa executar. Sem dúvida, Fernando. E eu acho que é um momento importante de ressaltar um dos fundamentos
do que a sociedade busca com o endoscópio bariátrico life support, que quando nasce como uma tentativa de trazer para o endoscopista a percepção do que ele deve fazer no tratamento das complicações endoscópicas, é perceptível que antes de explicar o que o endoscopista deve fazer quando há uma complicação, é fundamental a sociedade trazer para o endoscopista o que ele deve esperar de uma endoscopia, o que ele deve descrever para o cirurgião, quais são os itens mínimos que o cirurgião quer saber quando ele está encaminhando o paciente para um serviço de endoscopia. Então, qual é a extensão longitudinal de um paute, qual é o diâmetro esperado, como medir o diâmetro de uma anastomose, como inspecionar uma complicação, como lidar com cada uma dessas complicações. Então, esse é um item fundamental, porque cada vez mais o cirurgião ele se sente tentado a buscar outros métodos quando ele não tem ao seu lado um endoscopista que ele é capaz de estar familiarizado com a endoscopia bariátrica. Então, isso reforça a importância desse projeto da sociedade como um projeto que ajuda na cirurgia revisional, ajuda para o paciente que tem alguma complicação. Parabéns pela sua apresentação, mais uma vez. Obrigado. Guilhermino, por favor, suas considerações. Obrigado, Felipe. Fernando, sua aula parece que veio do futuro, né? Eu já assisti sua aula algumas vezes no Congresso, recentemente no Metabólica Rio de Janeiro. E quando junta a sua aula e a do Caetano, eu acho que eu estou assistindo uma aula de medicina no Exterminador do Futuro, realmente. Mas é verdade, né? Eu acho que a resposta para que o Álvaro falou lá, aquele questionamento do prever o futuro, como a gente vai prever o resultado de uma cirurgia bariátrica, ou não só da cirurgia, mas prever o resultado do tratamento da obesidade, quer seja com cirurgia ou com medicações, vai se dar com toda certeza, vai passar pelas mãos da inteligência artificial generativa, né? Que é isso que a gente vem assistindo nesse ano de 2022 com o surgimento, ou pelo menos com a popularização do ChatGPT e outros similares que estão surgindo. A gente vai juntar mesmo dados que são incompreensíveis para um cérebro ou para vários cérebros geniais, o volume de dados de teste genômico, mais informações anatômicas, mais história clínica e uma inteligência artificial que consegue se melhorar ao longo do tempo, aprender com os erros do passado e tomar melhores decisões, eu acho que é isso que vai nortear muitos tratamentos, inclusive o tratamento da obesidade, que é essa doença tão complexa. Falando do que Fernando mostra aí, é uma coisa que vem do futuro realmente, e quem não tem acesso a isso, eu não sei se vocês já ouviram falar, existe uma empresa belga, né, chamada Surge Print, que faz um mini trabalho do que o Fernando faz aí no Rio de Janeiro, e você manda um arquivo DICOM, né, toda tomografia ou ressonância gera um arquivo DICOM, então você pode enviar o seu arquivo do seu caso complexo, do seu paciente em questão, entra em contato por e-mail com eles, envia o arquivo DICOM, eles fazem a reconstrução daquele caso e mandam de volta para você. Uma empresa belga chamada Surge Print. Dá para procurar na internet, você vai achar facilmente. Mas a minha sugestão e pergunta para a Fernanda fica como sugestão se não tiver, mas é uma pergunta, né? Quando é que você vai abrir uma linha de pesquisa aí que a gente possa enviar nossos arquivos DICOM para você e seu time analisarem e conseguir trabalhar em conjunto com toda a América Latina? A gente tem trabalhado na patente e na comercialização, mas isso é tudo muito burocrático e a demanda é muito grande, então acaba atrapalhando um pouco esse processo, sabe? Mas a gente agora está avançando com os hospitais, porque isso é dentro da universidade, no laboratório. A gente está agora avançando nos hospitais em colocar um biodesign, um laboratório de biodesign, e aí eu acho que a gente vai ter mais gente trabalhando e a gente vai conseguir trabalhar mais democratizar mais isso, né? Lá em São Paulo, o hospital já conseguiu botar, aqui no Rio, nos 2 hospitais aqui do Rio, a gente também está trabalhando, aí eu acho que a gente vai ganhar volume, mas a gente precisa democratizar e ampliar esse conhecimento e até tentar reproduzir para outros radiologistas no Rio, em outros estados, em outros países, porque, olha, isso tudo que eu mostrei só tem um problema. Eu fiquei
completamente dependente dessas tecnologias para tomar decisão no consultório. Hoje eu não falo mais nada com o paciente até entrar lá no metaverso e olhar aquilo com óculos e tal. E, obviamente, que a gente está pegando mão disso, né? Eu lembro, 3, 4 anos atrás, eu ficava tonto, eu não conseguia entrar no estômago com aquele controle. E hoje a gente começa a pegar olho, né? Como tudo, né? Como em cirurgia, como em radiologia, você começa a ver muito, você começa a... E aí, quer dizer, você vai para a cirurgia, aí depois eu volto lá na sala para tentar entender, e assim você vai ganhando essa experiência, que foi assim que a gente aprendeu a operar, né? Em tudo na vida é treinamento. Então, acho que à medida que mais pessoas forem fazendo, mais pessoas foram pegando esse olho, a gente vai acabar evoluindo mais com essas reconstruções, essas navegações. Perfeito, Fernando. Muitíssimo obrigado, não só pela aula, mas parabéns pelo trabalho que você faz aí. Obrigado, Felipe, pelo convite. Obrigado, meu amigo Albano, a IFSULAC, o presidente da IFSULAC, doutor Luiz. Obrigado pelo convite, iniciativa muito bacana. Dr. Pog, o senhor gostaria de fazer algumas considerações finais? Bueno, más que una consideración final, es una felicitación a Fernando, a Caetano, a todos los ponentes realmente, porque han sido ponencias estupendas. Nos ponen a nivel nos transforman en un caos lo poco que tenemos, porque al revolucionar imágenes 3D con volumetría, hacer realidad virtual y hacer endoscopías virtuales, en realidad hacer simulación, planificación de cirugías ya no sobre un supuesto, sino sobre imágenes propias del paciente, que al hacer impresas uno las puede realizar como si estuviera haciendo la cirugía de verdad, y esa planificación definitivamente es mucho mejor para el resultado a futuro, y que es justamente esta planificación que tanto Álvaro y Guillermino han puesto sobre la mesa. Esta planificación es capital. No sé si algún día los robots podrán hacer esto de forma espontánea en base a ya patrones, pero yo creo que estamos cada vez tendiendo a eso. Sobre todo, toda esta tecnología y toda esta investigación que hace, como decía Fernando, hace unos años era un pequeño dolor de cabeza o sueño, hoy en día se hace o se empieza a transformar en lo cotidiano, y cuando eso cotidiano sea realmente, verdaderamente cotidiano, nos va a facilitar mucho las cosas, y más obviamente a nuestros pacientes. Hay algo que realmente no sé cuánto tiene que ver aquí, y es qué es lo que pasa con el organismo. Es decir, hemos trabajado con imágenes, con formas, con órganos, los ponemos, los sacamos, los subimos, los cortamos, pero ¿qué pasa con el organismo? O sea, el organismo no es inerte, el organismo se defiende, el organismo muta, el organismo se hipertrofia, el organismo reduce o incrementa funciones para compensar con todo lo que le estamos haciendo y con todo lo que lo estamos engañando para que la obesidad no sea tan terrible, pero el organismo también es inteligente y juega su parte. Esa parte no la conocemos muy bien, y esa es la parte que creo que está pendiente, pero realmente lo que hemos escuchado hoy día ha sido un concierto de tecnología, un concierto de magia, un concierto de investigación que realmente nos deja anonadados y nos deja muy sorprendidos. Yo me quedo, probablemente voy a pasar una noche en vela angustiado por cuánto me falta para llegar al nivel de Fernando, por ejemplo, que voy a tener que meter alguna investigación o alguna especie de microdato o algún chip o algún, qué sé yo, un hacker para robarle sus ideas, porque realmente es algo que nos ha fascinado. He disfrutado a morir, y reitero ya para terminar esto, en febrero nos tenemos que reunir todos los latinoamericanos, estar juntos, abrazarnos y entregar toda esta información que realmente hay veces no nos conocemos los que estamos uno al lado del otro, y tenemos tanta riqueza de información que va a servir para que todos juntos avancemos en pro de los pacientes, ¿no? Quizá la última parte que dijo Caetano, el seguimiento del paciente, es algo que nos falta y que también tenemos que avanzar.
Yo creo que ya la sociedad brasileña da un paso estupendo al respecto con el Barilife, por ejemplo, y que es algo que Latinoamérica lo tiene que adaptar. Muchísimas gracias por la invitación, felicitaciones mil a todos y te paso para el cierre, doctor Rossi. Graças, Pog. Gostaria também de relembrar do congresso da IFSOLAC em Lima, no Peru, que vai acontecer em fevereiro, e também do nosso congresso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que vai ocorrer em outubro em João Pessoa, Paraíba. Mais uma vez, queria agradecer à IFSOLAC, à SPCBM pelo convite, a todos os palestrantes e participantes do webinar, e nos vemos em breve. Boa noite.